estádio Moisés Lucarelli ou na Ponte Preta, podemos dizer assim. Hoje estava marcada a reapresentação do elenco alvinegro no CT do Jardim Olina, ontem no final do Esporte em Debate. Eu até comentei que eu estaria presente nessa reapresentação para acompanhar tudo o que aconteceria ali, a movimentação, e cheguei cedo, por volta de 7h30 já estava no CT do Jardim Olina, e aí foi possível observar alguns jogadores chegando no centro de treinamento da Ponte Preta. A reapresentação estava marcada para as 8 horas da noite. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí as imagens dos atletas chegando no CT do Jardim Olina, como eu disse, por volta de 7h30, 7h40, alguns chegando de carro, outros de Uber, outros de carona, enfim. Os atletas se reapresentaram e foram até o CT do Jardim Olina, 8 horas da manhã. Todos já estavam dentro do centro de treinamento e aí, após uma longa reunião do elenco profissional, os jogadores conversando entre eles, ficou decidido que os atletas iniciariam uma paralisação. Por volta ali de 8h50, 8h52, os jogadores começaram a deixar o CT do Jardim Olina. Estava eu lá em frente ao centro de treinamento, Júlio Nascimento também do grupo EPTV, com o cinegrafista Oscar Herculano, grandes amigos aí da imprensa. Apenas nós três estávamos lá no CT do Jardim Olina, tentamos conversar com alguns jogadores, mas todos eles preferiram não falar com a imprensa nesse momento, não quiseram dar declarações e conversar com a gente, mas a gente pode ver as imagens aí, inclusive o Elvis mancando muito, ele que ainda não fez a cirurgia do LCA, e os jogadores deixando o CT do Jardim Olina. E assim que os atletas estavam deixando o CT, o vice-presidente e diretor de futebol, Marco Antônio Eberlin, chegou, mas grande parte dos jogadores já tinham deixado o centro de treinamento. Pouco tempo depois dessa saída dos jogadores, eles emitiram uma nota oficial que nós recebemos do escritório de advocacia que representava esses jogadores, eles anunciando de forma oficial a paralisação aí, amparados pela Lei Geral do Esporte, e dizendo que a partir de hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, eles estariam paralisando as atividades até que fosse feito aí o pagamento dos salários. E para isso, nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com o Dr. Tiago Rino, ele que é advogado esportivo, faz parte aí do escritório de advocacia, o Rino Direito Esportivo. Tiago, primeiramente, boa noite, prazer estar falando contigo e obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, aliás. Uma notícia, é uma situação muito delicada, não nada alegre, mas estamos aqui para poder contribuir, poder esclarecer todas as indagações, dúvidas, tranquilizar a torcida e também trazermos ao final a possível solução para essa situação da ponte. Tiago, a gente teve acesso aí a essa nota oficial dos jogadores e é possível observar a assinatura de... Acredito que o elenco todo assinou essa nota aí que foi divulgada. Queria te falar, quem nos acompanha pelo YouTube pode ver a nota divulgada pelos atletas, nota enviada à imprensa e também à diretoria. Como que foi esse contato? Um grupo de jogadores procurou o escritório para buscar aí o direito da paralisação. Como que foi o primeiro contato e os primeiros passos do escritório nessa situação? Situação, ela não começou, não é de hoje, tá? Já tem alguns atletas que são clientes do escritório que participaram do elenco do ano passado, que tem atletas que estão desde o estadual, tem atletas que chegaram agora, e todos estão vivenciando a mesma situação, que é esse reiterado atraso salarial da ponte. E não... Esse ponto de hoje, esse comunicado dos atletas, na verdade, ele nasce lá atrás. Ele surge com a falta de pagamento salarial e, sobretudo, com o abandono da diretoria com relação ao grupo da ponte. Os atletas se sentem abandonados, porque ninguém aparece, ninguém dá satisfação, ninguém informa uma solução, ninguém dá uma previsão. Então, isso causou também temor. O temor aliado à falta de recebimento,
causa pânico. E esse pânico levaram eles a semana passada comunicaram a ponte pedindo, olha, até terça-feira aparece alguém da diretoria e nos dê uma atenção, nos dê um prognóstico, dê uma situação, define algo, apareça perante nós do elenco e propõe alguma coisa. Acabou ontem, né, terça-feira, hoje eles já estavam definidos então, a paralisação com base na Lei Geral do Esporte atual. E a gente pegou esse comunicado, foi encaminhado ao presidente do clube, ao departamento jurídico do clube e ao executivo, que é o senhor Brigatti, recebeu esse documento, já havia assinado em mãos, para as providências que o clube entenda necessário. Batista, doutor Tiago Rino, advogado esportivo, ao vivo com a gente no Esporte em Debate. Bom, doutor Tiago Rino, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Deu para entender, né, perfeitamente. Até hoje no programa Os Donos da Bola falei sobre isso. Os jogadores estão respaldados pela lei. Agora, qual é a expectativa dos jogadores? Eles comentaram, eles acreditam numa solução, eles vão levar essa greve também para o jogo, porque a Ponte joga no domingo, às 16h contra a equipe do América. E nós sabemos, né, o senhor tem conhecimento evidente, trabalha com a lei do esporte, as sanções são terríveis para um time que comete esse tipo aí de WO. O primeiro nem tanto, mas a sequência pode acarretar danos irreparáveis a uma agremiação. Então, qual é o caminho e qual é a expectativa dos jogadores? Um abraço. Tudo bem, boa tarde. Olha, a expectativa dos atletas é que apareça alguém da diretoria para dar uma solução, ou alguma explicação, alguma manifestação. Primeiro, que apareça alguém. Tá? Os atletas estão cientes que isto pode impactar no futuro, tanto para eles como para a agremiação, mas eles entenderam que, como grupo, tá, não tem um individual em destaque, fazendo a cabeça de A, B ou C, é uma situação que foi exposta para todos, e eles estão esperando, assim, que alguém da diretoria apareça para dar uma satisfação, uma explicação, uma previsão, ou fazer os pagamentos. Não sei como que eles vão fazer, porque tem gente com 8 meses, tem gente, muitos com 6, vários com 2, outros grupos com 3 meses sem receber. Basicamente, a diretoria precisa aparecer perante o elenco e cabe à diretoria resolver essa situação. É provável que tenha esse WO? É provável se ninguém da diretoria aparecer. Se alguém da diretoria aparecer e resolver, está descartada essa possibilidade. Sua pergunta ao doutor Tiago Rino, que está conosco, advogado, representa o grupo de atletas. Aliás, doutor, quantos jogadores assinaram? Olha, pelo menos 25, 27, tá? Esse 27. É o qual elenco. Tem jogador da base que assinou também ou não? Não sei te especificar agora, tá? Eu sei que tem 3 atletas que são emprestados e o clube de origem que lhes paga o salário, então a gente teve uma cautela grande com relação a eles, porque não estariam os 3 meses em aberto, tá? Os 2 meses de salário em aberto. Tigrão, a sua pergunta? Pois não, muito obrigado ao doutor Tiago por estar nos atendendo, esclarecendo um assunto tão delicado e que traz tanta preocupação a toda a comunidade pontepretana. Eu gostaria que o senhor, doutor, tecnicamente nos explicasse quais são os requisitos necessários que precisam ser preenchidos para que não ocorra nenhuma punição com relação a uma quebra de cláusula contratual. O jogador assina para treinar e para jogar. A partir de qual prazo que o requisito necessário para que ele tenha direito à greve e à paralisação
A partir de qual prazo de inadimplência por parte do empregador que o jogador já fica com o direito, claro que isso vai depender da vontade de cada um, de exercer o seu direito de paralisação? Sim. Atualmente, com a nova Lei Geral do Esporte, nós temos o prazo fixado, são 2 meses de salário ou imagem, no todo ou em parte, em aberto. Tá? Então, por exemplo, se o sujeito ganha 5 mil e vem pagando 2 mil no mês, 2 mil no outro, ele já completou 2 meses com salário em parte, então ele já está apto a participar, a se recusar a participar de jogos e competições. Tá? Isso está previsto no artigo 90, parágrafo 5º da Lei Geral do Esporte. E é esse direito consagrado pela lei. Então, vejam, todos estão acima, né? Tem atletas com 3 meses a 6 meses. A gente recebeu uma informação extraoficial, evidentemente, por isso que é importante o seu esclarecimento, que alguns jogadores que vieram por empréstimo, cujo passe ou cujo direito econômico pertence a um outro clube, que eles estariam, e são poucos, estariam recebendo em dia, porque quem está pagando o salário é o clube de origem do último trabalho que ele prestou antes de ser emprestado. O senhor tem informação, ou o senhor poderia confirmar se isso procede ou não? Sim, salvo engano, são 2 atletas do Coritiba, ou Atlético Paranaense, que estão emprestados para a Ponte, mais um que eu não me recordo, Coritiba. O clube de origem que lhes paga o salário. Agora tem que ver se no contrato de empréstimo, por exemplo, o Fundo de Garantia, INSS, ficou a cargo lá ou a Ponte responsável. Depende da circunstância, eles não estariam dentro desses 2 meses. Mas vamos deixar bem claro, não é obrigatório aderir a essa paralisação. Essa paralisação é um direito coletivo para ser exercido de forma individual, ou seja, é um direito que atinge a todos, mas vamos supor que chegue na partida e 10 falem, não, eu quero jogar. Eles podem jogar se eles quiserem. Eles não precisam ficar, não são obrigados a ficar aderir e continuar na paralisação, tá? Vamos lá, CH, a sua pergunta ao doutor Rino. Doutor, boa tarde, prazer em falar com você. Eu queria, objetivamente, os jogadores, a chance que eles têm de estarem em campo no domingo é somente um bate-papo ou a efetivação daquilo que a Ponte deve para cada um dos jogadores? Boa noite. Eu acho que isso vai ser resolvido de forma individualizada, tá? Porque nós temos atletas com 6 meses, atletas com 2, atletas com 3. A Ponte não vai ter caixa para zerar tudo isso. Eu acho que a diretoria precisa comparecer e conversar com o grupo. E falar, olha, com uma parte vai ser assim, outra assim, e acho que depende do que a diretoria levar para o grupo e eles entenderem, isso aqui não satisfaz, tá, acabou a paralisação. Bom, não dá eu não tenho essa previsão, não tem essa exigência, pague pelo menos um mês que a gente volta a jogar. Não tem isso na manifestação deles. Eles querem que a diretoria leve alguma coisa para que eles possam definir, isso me atende, isso não me atende, continuarei paralisado em breve ou não. Uma pergunta antes da gente encerrar. Após esse comunicado publicado aí pelo elenco oficial, algum dos jogadores já procurou o escritório buscando uma rescisão do contrato com a Ponte Preta? Hoje, na data de hoje, não, tá? A gente tem bastante processos antigos e atuais contra a Ponte Preta, tá? Pela circunstância exatamente salarial, mas o momento atual não é. Quem tem salário também 2 meses sem receber pode pleitear a sua rescisão judicial. Ele entra, pede a rescisão liminar e vai embora para outro clube. A consequência é a Ponte dever o salário do contrato até o final. Por hora, não há nessa semana situação nesse sentido. O grupo entendeu as probabilidades de abrir uma negociação com a Ponte, chamando a diretoria para
responsabilidade deles e tentar resolver antes de se processar, tá? É pré-processual isso. Tá, entendi. E desdobramentos realmente são severos. Por exemplo, na iminência de não ocorrer a partida no domingo, tem o WO. O WO é uma derrota por 3-0. Junto com isso, abre-se um processo no STJD para nova punição contra a agremiação. E assim vai. Por exemplo, nós temos hoje o regulamento do Fair Play, e se o grupo não receber e reclamar na CBF, temos aqui 30 atletas, jogamos o brasileiro e não recebemos. Abre-se outro processo administrativo na CBF, no STJD, que pode culminar, inclusive, com a suspensão, com a proibição de disputar competições oficiais da CBF. Ou seja, é uma situação muito grave, que precisa ser resolvida urgentemente pela Ponte, porque ela já tomou a suspensão de advertência, a puxada de orelha, a advertência, agora a próxima do STJD da CBF deve ser pecuniária, uma multa, e na próxima vai se agravando, até chegar à proibição de disputa de competição. É muito lamentável isso, não é um time grande como a Ponte, um time pesado, importantíssimo para o futebol brasileiro, precisa resolver essa situação. Tá certo. Doutor Thiago, muito obrigado pela disponibilidade aí, pelo bate-papo aqui com a gente, esclarecendo essa parte mais jurídica do futebol, já que você faz parte aí do escritório que representou os atletas da Ponte Preta nesta nota oficial. Muito obrigado pela atenção e conte sempre com a gente aqui da Rádio Bandeirantes. Se for falar até em nome do escritório dos atletas, nós que agradecemos a possibilidade de vocês abrirem os microfones da Rádio Bandeirantes, que tem uma penetração assim, a nível nacional, tá? Para que fosse ouvido o lado dos atletas, mesmo que seja mediante eu, um advogado que estou representando nesse momento, mas que a situação, a delicadeza da situação deles e a defesa dos direitos deles pudesse ser explicado tanto para o morador da cidade, o torcedor do clube, para a própria imprensa. Agradeço essa oportunidade. Um forte abraço a todos. Excelente trabalho. Muito obrigado. Portanto, está aí o doutor Thiago Rino, ele que representa os atletas que estão de greve. Atletas da Associação Atlética Ponte Preta.